This call is now being recorded. Pronto. Hoje começamos a nossa terceira unidade, né? Para quem chegou depois, a gente tinha desejado Feliz Ano Novo. Não nos vimos ainda em 2022, nosso primeiro contato aí, né? Primeiro início aí do nosso período, da nossa continuidade, melhor dizendo, do período letivo, né? Mas iniciando academicamente aí o ano. Boa noite, Rafael, boa noite. A gente vai começar com o nosso conteúdo de análise dimensional, certo? Nosso primeiro conteúdo, mas antes gostaria de dar só alguns avisos bem rapidinhos. A vista da prova, a expectativa de resposta da prova, bem como a nota, já foram liberados no Multiprova. Não sei se vocês já tiveram acesso, já viram, se já tiveram lá a curiosidade. Então, eu reforço, deem uma olhada. Está liberado tanto a expectativa de resposta, como eu queria que vocês trouxessem aquela resposta, como a nota. Em caso de contestação, gente, não hesitem, mandem um e-mail explicando qual é a questão, qual é a sua dúvida na nota que foi atribuída. E para quem ainda, né, estiver aí interessado em enviar o relatório da prática de simulação e finalizar o questionário, eles estão abertos até hoje. Lembra que eu liberei lá no início de dezembro e falei para vocês, pessoal, como a gente vai ter o recesso, no recesso não pode atividade, já façam, deixem prontos para finalizarem quando a gente voltar. Então, finaliza hoje, às 23h59. Lembrando que vocês tiveram aí um tempo, eu sei que teve todo esse período aí de final de período, final antes do recesso, final da segunda unidade, e também o período festivo com a família, mas foi um tempo bem grande, gente, que a gente não vai ter nessa terceira unidade. Então, por favor, vamos nos atentar ao prazo da terceira unidade. E na semana que vem eu vou marcar também um horário com vocês para estar fazendo a vista da prova, das questões direitinho. Então, vou ver melhor dia, melhor horário. Vai depender das contestações que eu receber, porque lá no Multiprova eu já coloco bem direitinho a expectativa de resposta que eu esperava de vocês. Mais dúvida, eu estou à disposição. Deem uma olhada, não percam tempo. E na semana que vem, no final da próxima semana, eu vou estar fechando essas notas da unidade 2. E é isso, era esse o recadinho. Seguindo o nosso cronograma, esses são os nossos conteúdos da unidade 3. A gente começa hoje com análise dimensional e na próxima aula ver semelhança, né? A gente vai falar como criar os grupos PIS. No nosso assunto 7, como é um pedacinho aí tinha mais assunto, acho que na hora aí de copiar ficou faltando, mas não se preocupe que a gente vai ver toda a parte de escoamento interno viscoso, a gente vai falar de bomba, dimensionamento de sistemas, inclusive esse é o nosso conteúdo da nossa atividade prática, que vai ser a criação de uma planilha inteligente. Vou explicar melhor, e vou explicar melhor também, principalmente quando a gente estiver iniciando esse conteúdo, que é na próxima semana. E o nosso último assunto, a gente fecha, né? A gente sai do escoamento interno e vai para o escoamento externo. A gente vai falar de um fluido não envolto sobre uma superfície, toda a parte aí compatível com a aerodinâmica, força de sustentação, força de arrasto, certo? É óbvio que essa parte de escoamento externo viscoso, né, é uma introdução para quem vai pegar matérias também aí, a depender da escolha mais específicas, né, de mecânica, de aerodinâmica também. Aqui estão as divisões, né, de como eu dividi aí essas datas de acordo com o nosso conteúdo. A nossa terceira avaliação ela vai ocorrer daqui a um mês, no dia 10 de fevereiro. Então, é como estava conversando antes, né, até com o Natanael, pessoal, os nossos prazos, principalmente esse da terceira unidade, como tem um fechamento, né, do semestre, que vai ocorrer dia 19 de fevereiro, a gente vai cumprir certinho, porque a gente ainda tem uma prova de reposição, né, antes de fechar o semestre, que vai ser no dia 15. Então, todos os prazos de todas as atividades vão ser no dia 10. Eu vou, ao máximo, tentar me antecipar. Na próxima semana, eu já quero lançar o questionário para vocês. Quando a gente começar o assunto, né, que é de escoamento viscoso, de fluido incompressível, já vou disponibilizar o roteiro para a criação da planilha inteligente e não acumulem. Né? A gente tem aí 3 conteúdos principais que se destrincham aí no decorrer das aulas, do desenvolvimento. Então, toda aula a gente vai ter
conteúdo novo, resolução de exercícios e a nossa prova no dia 10/2, né? E a de reposição aí no dia, que é a quarta prova, que é no dia 15/2. Como é que vai ser essas avaliações, né? Antes queria só também antecipar que todos os conteúdos eu já estou colocando lá na pasta, inclusive eu coloquei uma pré-aula, quem viu a pré-aula, quem conseguiu aí, quem começou a unidade 3 com gás aí já viu, na turma da tarde teve gente que já viu. Coloquei uma pré-aula, um vídeo, coloquei um artigo, então a nossa aula de hoje, a aula de quinta-feira também já está lá disponível, porque eu coloquei depois que eu dei o print, foi que eu coloquei. A nossa lista também já desse assunto, né, e do próximo assunto, que é semelhança, já está disponível para que vocês já comecem a exercitar, que já vai ajudar também a responder o questionário, né? É um caminho aí para a nossa prova. E aí os materiais complementares também dos outros conteúdos eu estou adicionando aí semanalmente, mas não se percam no Cigarra, nas páginas onde estão os materiais, está tudo lá já disponível para vocês. Sempre eu acho que o Rafael sempre me pergunta, né, sobre, professora, qual livro é melhor? Então, esse conteúdo que a gente inicia agora, na unidade 3, né, eles estão nesses capítulos desses livros, estão no Fox, né, está no capítulo 7, eles estão no capítulo mais à frente dos livros, então, quando vocês forem procurar, dêem uma olhadinha assim, depois do capítulo 5, no White ele está no capítulo 5, esses 3 livros têm bastante exercício desse conteúdo que a gente vai começar a ver hoje, que são exercícios bem interessantes. Então, sempre deixo uma dica aí da nossa referência, mas quem está estudando pelo Sengel também, tem muita coisa legal no Sengel, no Musson também, tem mais, tem no Bird, todos os livros, nossos livros de referência constam esse conteúdo. Nossa avaliação, né, ela segue aí com aqueles 10% e 80%. Nossos 10%, como eu disse, a próxima semana eu já estou lançando um questionário no Multiprova, que vale os 10%. Né? Nossa segunda atividade, a gente não vai ter essa unidade prática de simulação, né? O que a gente vai ter vai ser uma atividade prática, que vai ser a criação de uma planilha inteligente. Então, quando eu começar a ministrar o assunto de escoamento viscoso interno, vocês vão ver que tem muita fórmula, né? Tem muito passo a passo para você fazer um dimensionamento correto, para a escolha de uma bomba, para calcular a potência, né, para aplicar a equação de Bernoulli para um determinado sistema. A gente vai seguir usando aí a equação de Bernoulli, a equação geral a equação geral da energia mecânica. Então, vocês já vão criando a planilha de vocês, porque na metade do conteúdo, mais ou menos, eu já quero liberar o roteiro, né, que vai ser o roteiro para a criação dessa planilha inteligente. Pessoal, no Excel não tem nenhum mistério, que eu quero que vocês coloquem todas as possibilidades de cálculo do conteúdo, que é esse conteúdo que a gente vai ver de escoamento incompressível, em uma planilha, né, de forma organizada, e aquilo eu tenho certeza que vai servir para vocês, se vocês forem fazer qualquer atividade de hidráulica, de saneamento, aquilo ali de alguma forma que envolver fluido, que tratar de escoamento interno, ele vai ser útil para vocês. E a nossa prova, que vai valer os 80%, nossa prova da terceira unidade, que ocorre no dia 10/2. Como eu estava falando com o Natanael, ele perguntou, professora, a quarta prova, né? Eu não quero que vocês pensem na quarta prova ainda, a gente ainda tem a terceira prova. Mas ele me perguntou sobre os conteúdos da quarta prova. Eu sempre escolho, né, alguns conteúdos, eu sempre aviso a vocês também, né, quais serão esses conteúdos que vão cair na quarta prova. Então, não se preocupe que não vai ser de surpresa. Então, vai ser X questões, eu vou abordar, e eu sempre digo os assuntos, pego um assunto da primeira unidade, né, 2 assuntos da segunda unidade, 3 assuntos da terceira unidade, por exemplo. Né? E aí, falo para vocês quais são, e vocês estudam para poder me fazer aí, no caso da quarta prova. A terceira prova, a gente vai seguir do mesmo jeito que a gente faz, 5 questões, né? 2 aí, 2 para que vocês escolham entre uma e a outra, né? No nosso tempo, que a gente já pré-definiu aqui na primeira e na segunda unidade, para que vocês façam a prova nesse dia que está marcado. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão? Até agora tudo ok. Obrigada. Então, vamos lá, né? Eu vou começar fazendo uma revisão, e vocês vão entender o porquê da revisão, porque
Porque a gente já fala de dimensão desde o primeiro dia de aula. Com certeza, você estava aqui no primeiro dia de aula, vocês vão lembrar que eu falei do sistema de dimensões MLT e FLT. A gente fala de que qualquer variável dentro aqui da mecânica dos fluidos, isso vale também, né, para outras ciências, ela pode ser colocada em função das suas dimensões. A dimensão nada mais é do que a medida de uma quantidade física, ela não vai ter valores numéricos, ela vai ser comprimento, massa e tempo, comprimento, força e tempo. Existem 2 sistemas dimensionais principais dentro da mecânica dos fluidos. Já a unidade é a forma de atribuir um número àquela dimensão. Então, para a dimensão comprimento, a gente vai ter quilômetro, metro, nanômetro, pés, polegadas, essas são as possíveis unidades. E a gente fala, né, desses 2 sistemas principais, qualquer grandeza física, ela pode ser caracterizada por suas dimensões. Existem, né, que vai ser massa, comprimento e tempo, ou força, comprimento e tempo. Existem as grandezas primárias, né, as básicas, né, existem mais grandezas além do que massa, comprimento, tempo e força. Existem 7 principais grandezas, essas são as que são as básicas para a mecânica dos fluidos. E a grandeza derivada é a relação de 2, né, ou 3 dessas grandezas fundamentais, dessas grandezas primárias. Que, no caso aqui, a gente tem massa, comprimento e tempo, né? Mas para outras ciências, se utilizam também temperatura, corrente elétrica, quantidade da matéria, quantidade de luz. Tudo que não for essa grandeza, uma dessas 7 principais grandezas, elas são as grandezas derivadas, né? Que são formadas a partir de uma combinação. E a gente está o tempo todo usando grandezas derivadas, como, por exemplo, viscosidade, fluxo. A maioria das nossas variáveis são resultantes dessas grandezas derivadas. E a gente fala também, aí desde o primeiro eu sou, né, a chata da unidade, né, a chata da transformação, da conversão, a professora fica, cuidado na hora de converter, porque a gente precisa ter homogeneidade dimensional. Né? A gente precisa checar as unidades, eu sempre estou ali reforçando isso, converter as unidades corretamente, definir muito bem isso para que a gente não, né, chegue numa variável que não exista ou que a multiplicação e divisão daquelas grandezas primárias não nos resulte numa grandeza derivada real. Né? Então, a gente está sempre trabalhando com foco na homogeneidade dimensional, né? Para que a gente tenha uma equação útil, para que a gente tenha um resultado, né, exato, correto, com a dimensão correta e a unidade correta. Né? Não adianta aí somar massa com melancia, né? O suco não deve ficar ruim, não, mas aqui nas exatas vai dar errado. E aí um exemplo, força, por exemplo, é o exemplo mais comum que a gente já fala dentro desse estudo de homogeneidade, né? Dentro desse sistema, ele vai ser massa vezes aceleração. Então, quando a gente trabalhar com a dimensão, né, a gente vai ter aqui massa, aceleração, comprimento por tempo ao quadrado. A gente está trabalhando com 3 grandezas fundamentais, massa, comprimento e tempo. Né? Estamos usando o sistema MLT, que é de massa, comprimento e tempo. Se eu quisesse representar força no sistema FLT, eu simplesmente representava por F, né, que representa a dimensão de força. A gente tinha uma lista na unidade 1 que falava de dimensões, falava de unidades, a gente fez alguns exemplos também. Eu vou mostrar esse de potência só para a gente reforçar esse conceito aí de sistema MLT para sistema FLT. Por exemplo, potência. Se a gente fala de potência, potência é energia por tempo. Né? Energia força vezes espaço. Se eu divido pelo tempo, a gente vai ter potência. A gente pode representar isso no sistema FLT, né? Força representado aqui por F, espaço representado por L, que é o comprimento, dividido por T, né? Que é o tempo aqui representado pela letra T. Isso para o sistema FLT, a gente vai ter também diferentes unidades. Né? Mais comum aí Newton vezes metro por segundo, né? Ou libra-força a pé por minuto. Posso transformar a potência também
né, que é essa variável que está na dimensão FLT, no sistema MLT, porque a gente sabe que força é massa vezes comprimento dividido por tempo ao quadrado, vezes a aceleração. Então, a gente substitui aqui, onde tem força, por massa vezes comprimento por tempo ao quadrado, multiplica com o comprimento, divide pelo tempo e a gente vai ter a potência no sistema MLT. Né? Então, no sistema FLT e no sistema MLT. E é bem importante que a gente trabalhe todas as variáveis quando a gente estiver estudando um dado fenômeno no mesmo sistema de dimensão. Né? Eu não vou trabalhar com potência no sistema FLT e, de repente, se naquele mesmo fenômeno ele foi influenciado pela pressão, eu vou trabalhar com pressão, que é força sobre área, no sistema MLT. Não faria nenhum sentido. Então, a gente tem que trabalhar, né, com a homogeneidade dessas dimensões, desses sistemas dimensionais, que pode ser MLT ou FLT. Até aí, tudo bem? Uma revisãozinha só para a gente relembrar de dimensões e unidades, da diferença aí de dimensões e unidades. Faço questão que a gente fale isso no primeiro dia de aula, né, como a gente falou, porque para que quando a gente trabalhar a partir de agora, né, com velocidade, com aceleração, com gravidade, isso já fique, né, mais, como é que eu posso dizer, mais evidente na mente de vocês para a gente colocar nesse sistema MLT ou FLT. A gente trabalhou durante essas unidades aí com diferentes variáveis, né? Fluxo em massa, é massa por tempo, e geralmente é bem comum também a gente lembrar da unidade, quilograma por segundo, né? E depois lembra da dimensão, que vai ser massa para quilograma e tempo para segundo, né? Massa específica, massa por volume, então M por L ao cubo. Viscosidade, lembrando que a gente tem a viscosidade dinâmica e a viscosidade cinemática. A cinemática, por exemplo, metro quadrado por segundo, então a gente vai ter comprimento ao quadrado por tempo. Aí isso a gente pode fazer com qualquer, gente, com qualquer variável. Vocês me perguntam, professor, e a gente vai ter acesso a essas tabelas? Pode usar essas tabelas? O objetivo não é que vocês decorem a dimensão da variável. Claro que se você sabe que potência, né, o que é potência, energia por tempo, você vai saber chegar naquela dimensão. Então, ninguém vai precisar decorar essas dimensões. A gente vai precisar saber, né, qual é a dimensão da variável, porque a gente vai aplicar no nosso conteúdo de análise, como o nome mesmo diz, análise dimensional. A gente vai precisar fazer a análise dimensional daquelas variáveis que são importantes para aquele fenômeno. Tranquilo? Seguindo. Seguirei. Então, agora, né, finalmente, professora, o que é análise dimensional? Para que é que a gente vai fazer isso? E aí eu já ressalto que hoje a gente vai aprender a fazer análise dimensional, mas na aula, né, de quinta-feira, na aula dessa semana ainda, a gente vai aplicar esses números adicionais, adimensionais, que a gente vai aprender a fazer hoje. Então, vocês vão ver que é uma técnica de compactação, uma técnica de modelagem que a gente vai usar, né, que a gente pode fazer manualmente, e que a gente vai aplicar isso. Ela é matematicamente simples. Né? Eu já vou adiantando que é um assunto interessante, né, mais tranquilo da gente absorver. Mas se esse número, se esse grupo adimensional não for criado da forma correta, a gente não vai conseguir aplicar ele no nosso próximo conteúdo. Então, ele está intrinsecamente ligado ao que a gente vai ver na aula de quinta-feira. E o que é análise dimensional? Se a gente pensar... Desculpa, gente. Se a gente pensar em qualquer situação que vai envolver a ciência exata, e que vai envolver fluido, a gente vai ter problema, muitas vezes, complexos geometricamente, complexos fisicamente. E quando eu digo complexos, são complexos para serem resolvidos de forma analítica. Né? Compreender ali variável a variável.
Quando a gente falava, por exemplo, que a gente aplicava e tentava obter a perda de carga, por exemplo, a gente precisava conhecer qual era o fluido, a viscosidade, a massa específica, velocidade de escoamento do fluido. A gente precisava saber qual era a pressão do sistema, se era pressão atmosférica ou se a gente ia trabalhar com a pressão efetiva. A gente precisava conhecer a elevação. Então, observe que existe uma infinidade de variáveis, né, que muitas vezes é difícil a gente obter relação variável a variável, estudar a influência de um parâmetro sobre o outro. Para isso, né, essa é a motivação da análise dimensional, é criar uma solução, uma combinação de métodos analíticos, né, e dados experimentais que facilitem essa interpretação de um dado experimento, né, de forma assim, bem genérica, explicando a motivação da análise dimensional. Né, mas vocês vão entender um pouco melhor quando a gente fala de túnel de vento. Né? O que é o túnel de vento? O túnel de vento ele tenta ali fazer, o objetivo é reproduzir fielmente um determinado fenômeno, né, que seria muito caro ou difícil de experimentar devido a outras variáveis, mas ele é utilizado tentando se manter um nível mínimo de confiança. Né? Isso serve para túneis hidrodinâmicos também, para experimentos em laboratório, que depois precisam passar para a escala piloto, depois para a escala real, né? Testes automotivos, onde se trabalha com modelos em uma escala reduzida de protótipo. E, nesses casos, em muito se usa análise dimensional, que é essa combinação de variáveis de um determinado fenômeno para a criação dos grupos adimensionais, onde vai se desejar estudar um determinado fenômeno. Se a gente puder traçar, né, um objetivo, né, ou explicar de uma forma mais, não vou dizer mais simples, mas mais direta, é reduzir o número mesmo e a complexidade daquelas variáveis usando uma técnica de compactação. E a gente vai compactar essas variáveis por meio das suas dimensões. Né? Então, de forma bem direta, é isso que a gente vai fazer. Reduzir aquela complexidade de N variáveis, a gente vai trabalhar com todas as variáveis, mas a partir do momento que a gente usa essa técnica de compactação, por meio das dimensões, a gente agrupa essas variáveis. Né? A gente já fala de um número dimensional bem importante aqui, né? Desde a primeira unidade, né? Que é o número de Reynolds. Reynolds fez isso. Reynolds foi lá, né, estudou quais eram as variáveis mais importantes para se classificar um escoamento em laminar, transiente e turbulento e criou o número de Reynolds, que é o número adimensional, né, e é uma relação das variáveis velocidade, diâmetro, massa específica e a viscosidade. Só tem que, claro, para a gente estudar um determinado fenômeno, não só o número de Reynolds é importante, porque a gente não vai ter só aquelas 4 variáveis, a gente vai ter muitas outras e a gente vai criar outros números, outros grupos adimensionais também. Dividindo, assim, esses objetivos, né, o principal objetivo, um dos principais objetivos é trabalhar com um aspecto qualitativo. Né? Quando eu digo para você que eu vou reduzir, eu deixo de ter uma X quantidade de experimentos, eu vou ter uma maior qualidade, né, de interpretação daquele problema. A gente vai ter os parâmetros dependentes e os independentes que vão se relacionar. E aí a gente vai fornecer uma relação entre esses parâmetros dependentes e independentes, né, envolvidos naquela situação física por meio dessa análise dimensional. E o resultado vai ser justamente esse equacionamento desses fatores que vão interagir para um dado fenômeno. Se a gente fosse traçar os objetivos específicos, né, se eu estou falando que vai reduzir, eu vou associar essas variáveis em grupos adimensionais. A partir do momento que eu faço essa associação, eu vou ter um maior número de informações e um menor número de ensaios. Se eu tenho um menor número de ensaios, eu estou economizando tempo também, tempo é dinheiro.
né? Eu vou facilmente apresentar, já que eu reduzo a quantidade de variáveis e de experimentos, isso vai ficar mais fácil de apresentar e interpretar os dados, esses dados experimentais. A gente pode resolver problemas que seriam difíceis, né, de abordar de forma analítica, de forma mais fácil, estabelecendo essa importância de um determinado fenômeno, e a gente vai estabelecer essa importância realizando essa modelagem física do problema. Então, esses são os objetivos aí específicos dentro, né, do que eu falei, que é a ideia da análise dimensional, que é justamente essa compactação, né, essa facilidade que traz para um problema que seria muito mais difícil de ser resolvido, analisado, experimentado analiticamente, verificando o impacto de uma variável sobre a outra de forma, né, separada. Perguntas? Ainda não, né? Que a gente ainda está na parte teórica. Vocês podem me perguntar, professora, e só tem mecânica dos fluidos? Não, gente. Isso é usado em diversas ciências, ciências físicas, ciências biológicas, ciências médicas, sociais. O que vai mudar é justamente o sistema de dimensão. Por exemplo, se vocês forem pensar em termodinâmica, quando a gente fala de transferência de calor, por exemplo, a gente vai ter uma outra dimensão, que é a temperatura, como uma dimensão, né, fundamental, né? Não necessariamente o tempo. Então, o que vai mudar são os sistemas dimensionais de uma ciência para outra. Reynolds, como eu disse, é um número dimensional, né? Então, se a gente pensar aqui, o número de Reynolds vai ser velocidade, né? Velocidade é comprimento dividido por tempo. Diâmetro, a gente tem a dimensão comprimento. Massa específica, massa dividido por volume, né? Volume é L ao cubo. E viscosidade dinâmica, massa por comprimento por tempo, né? Então, a gente vai ter aí todas essas dimensões. Observe que elas automaticamente se anulam, massa corta com massa, tempo com tempo, L vezes L dá L ao cubo. Espera aí que apareceu alguma coisa aqui. Que corta com L ao cubo. E a gente tem um número adimensional, cuja sua dimensão é igual a 1. Não é a zero, gente. Quando eu digo que a gente cria um grupo adimensional, não é que ele tem dimensão igual a zero, e sim igual a 1. Por favor, matematicamente, nunca digam que é igual a zero, né? Se a gente elevar aquela dimensão a zero, sim, vai dar 1. Tá? Isso vale aqui tanto para dimensões, quando a gente olha para o número de Reynolds, quanto para a unidade também. Quilograma corta com quilograma, segundo com segundo, metro vezes metro, dá metro ao cubo. Um exemplo bem simples, que inclusive, simples que eu diga, é um experimento não tão complexo, que é o experimento que a gente vai começar hoje a fazer a nossa análise dimensional, é, por exemplo, a força de arrasto. Se a gente tiver uma pequena esfera lisa, mas chama aí, é Good que chama aí. Natal chama de Good. Chama de biloca. Exatamente, biloca. Biloca, pronto. Pensa que são aquelas bilocas, né, de vidro, e aí você solta ela na água, tá? E você quer estudar a força de arrasto dessa esfera. Essa esfera tem um determinado diâmetro, né, que vai escoar uma determinada velocidade. Vai escoar em um fluido, né? Um fluido ele vai possuir sua propriedade, né? Massa específica e viscosidade é a mais importante. Quantas experiências vocês acham que era necessário para determinar essa força de arrasto do fluido sobre a esfera? Um chute, gente, um número. Sobre a... Como é? É biloca? Na minha terra chama de Good. É, biloca. É, biloca aí. Quantos experimentos vocês acham que ia precisar? Me contem aí. Chute aí um número.
Eu não sou boa de chute, não acertei nenhum número da Mega Sena, consegui. Devia quem não acertasse zero ganhar alguma coisa, né? Nem que fosse dinheiro de volta. Mas chutem aí algum número. É para chutar uma mesmo. Um não dá. Como é que com um experimento você vai conseguir compreender a força de arrasto? Aí nem dá. Eu acho que foi Itamar. Itamar aí nem dá. Pô, nem então, dá, eu Itamar. comecei logo no 1, aí vai aumentando qualquer coisa. Pense que aqui só de variáveis independentes você tem 4. Força é a variável dependente dessas 4 variáveis independentes. Ninguém? Meu Deus. Calma, professor, estamos refletindo. Reflitam. Pense em estatística, em cálculo, quando vocês estudaram. Tiana, que chegou aí, eu não tinha falado ainda contigo. Eu não sei se é para falar um número, mas eu pensei em, tipo, uma quantidade suficiente que você fizesse várias repetições que você conseguisse, você redundante, né, repetir o mesmo acerto. Sei lá, eu acertei perto da origem, aí tentei acertar de novo no mesmo lugar da origem. Acho que é algo relacionado com acurácia e precisão, né? Tem a ver, tem lógico que você falou, mas, por exemplo, se você quer estudar força, a gente primeiro iria criar um gráfico, por exemplo, força versus diâmetro, né? E aí estudar essas 3 variáveis. Depois a gente ia criar um gráfico força versus velocidade, né? E estudar as outras 3 variáveis, força versus massa específica, depois força versus viscosidade, para entender a influência delas, né, dessas variáveis sobre a força e a outra variável de estudo. Ia mudando o diâmetro, né? Isso automaticamente ia mudando a velocidade, ia mudando o fluido, ia mudando a velocidade, muda a viscosidade do fluido, né? Muda a massa específica do fluido, aquela força também vai ser alterada. Então, imagine quantos experimentos, se a gente pensar que na engenharia a gente não faz nada uma vez só, gente, seriam 10.000 ensaios só para estudar esse fenômeno bem simples, né, que é soltar, né, a bolinha de gude na água ou em qualquer outro fluido. Né? Isso porque a gente vai fazer ainda triplicata, nada a gente faz uma vez só. Se cada ensaio demorar meia hora, gastando 8 horas por dia, é mais do que o tempo de um mestrado. São 2 anos e meio, além da dificuldade de interpretação e apresentação dos resultados. E isso, com esses 5 parâmetros, com essas 5 variáveis, se a gente aplica a análise dimensional, a gente sai desses 10.000 ensaios, né, e dessas 5 variáveis para criar 2 números adimensionais, um deles aqui já conhecido, que é Reynolds, né, e um outro número aqui, né, um outro número adimensional, que é o coeficiente de arrasto, e conseguem criar gráficos por meio de túneis hidrodinâmico, aerodinâmico, experimentos em bancadas, que vai ser muito útil e é muito utilizado na engenharia. Né? Claro que, por exemplo, esse gráfico só serve para este fenômeno. Né? Cada fenômeno, cada situação problema vai ter os seus grupos adimensionais, né? Vão ter os seus gráficos, os seus dados experimentais, né? Que foi como o Reynolds fez também. Reynolds foi lá, foi alterando o fluido, vendo se era laminar ou turbulento, para entender a relação daquelas variáveis, para delimitar que até 2.000 era laminar, que entre 2.000 e 4.000 era transiente, que a partir de 4.000 era turbulento. Certo? Então, o nosso objetivo é isso, é agrupar essas variáveis em números adimensionais, né? Em grupos adimensionais. A gente vai fazer essa relação, usar essa técnica aí, que é bem conhecida, e eu espero que vocês tenham entendido também qual é o objetivo, né? Que a gente vai aplicar isso. Isso é feito, esses números adimensionais são bem estudados para estudo de semelhança entre 2 sistemas com fluidos diferentes, sistemas de tamanhos diferentes, onde eles precisam ser, né, reduzidos
testes para depois criar o primeiro protótipo e depois melhorar, né, aquele determinado equipamento. E a gente vai usar o teorema de Pi-Buckingham, que é um algoritmo. A gente vai usar esse teorema para estipular esses parâmetros adimensionais. Né? A gente consegue fazer isso, né, manualmente, sem nenhum tipo de problema. O que a gente não pode é errar na matemática básica, no mais com menos. E, principalmente, a gente precisa conhecer muito bem as variáveis que a gente vai estudar. A gente precisa conhecer muito bem quais são as dimensões daquela variável. E eu já vou começar a ensinar como faz esse grupo adimensional com o exemplo que eu mostrei anteriormente, né, que é o exemplo da força lá, de arrasto lá na GUD, que eu já esqueci como é aí de vocês, mas daqui pro final da aula eu lembro. Eu já vou começar a aplicar, porque se eu fosse mostrar o passo a passo de como fazer essa compactação, ia ficar confuso. Então, eu já vou explicar no exemplo, certo, gente? Existe um passo a passo no Senja, que é o nosso livro de referência, né? E eu refiz esse passo a passo, colocando algumas dicas bem importantes. Vocês vão ver que é uma receita de bolo, professora? É. A modelagem ela é uma receita de bolo, né? A gente vai seguir aquilo ali para criar o número adimensional. E esse teorema, o que a gente vai precisar primeiro identificar é quais são essas variáveis dependentes e essas variáveis independentes. Então, a gente vai usar N, vai ser o número de variáveis, todas, tá? Então, aqui a gente tem variação de pressão 1, velocidade 2, massa específica 3, viscosidade dinâmica 4, diâmetro 5, altura 6. Então, para esse dado fenômeno aqui, que quer estudar a variação de pressão, a gente teria 6 variáveis. A gente vai voltar para aquele exemplo. Eu já vou começar a fazer para esse exemplo, onde a gente quer estudar a força, né, que está em função do diâmetro, da velocidade, da massa específica e da viscosidade. Prestem atenção no passo a passo. Eu vou fazer bem devagar que eu diga, detalhando bem. Em caso de dúvida, perguntem, não fiquem com dúvida. Nos próximos exemplos, a gente já vai fazer de forma mais direta. Mas nesse primeiro exemplo, principalmente, eu listo os passos e vou fazendo bem devagar. Tá? Partindo da função característica para análise da força de arrasto sobre uma esfera lisa, realize a análise dimensional e encontre os grupos adimensionais. E importante, sempre que vocês criarem um grupo adimensional, confira como eu fiz ali com o número de Reynolds. Né? Se aqueles números adimensionais cortam e ele vai ser igual a 1. Tá? É sempre importante conferir. Eu sempre peço. Mas quando vocês estiverem fazendo o exercício da lista, por exemplo, façam, confiram, porque se o número adimensional estiver errado, a gente não vai conseguir aplicar. Primeiro passo, listar os parâmetros dimensionais envolvidos no estudo. Nesse caso, ele já deu bonitinho ali, dizendo que a força está em função dessas outras variáveis. Em alguns casos, né, até no Valendo de hoje que eu vou passar também, vocês vão ver que é só um texto corrido e a gente vai precisar identificar quais são as variáveis ali. Nesse caso aqui, ele já deu ali bonitinho qual era a função. Mas nem sempre vai estar assim. A gente vai fazer exercícios na aula de hoje, na aula de quinta, que vocês vão ver que não vão estar assim. Então, liste os parâmetros dimensionais envolvidos no estudo, ou seja, as variáveis, né, que a gente vai dizer que essa quantidade aqui vai ser igual a N. Ó. N, eu tenho quantas variáveis? 5. 5 variáveis. Então, N vai ser igual a 5 variáveis. Depois, passo 2. Selecione um conjunto de dimensões primárias que a gente vai utilizar. Até já disse aqui minha preferência pelo sistema MLT, mas a gente pode usar o MLT ou o FLT. Como nesse caso aqui, a gente tem massa específica que vai estar no MLT, viscosidade também, e a gente só tem uma dimensão, né, que tem força, é mais fácil de transformar essa de força no sistema MLT do que todas as outras para o sistema FLT.
Então, vamos escolher o sistema de dimensões MLT. Passo 3. Liste as dimensões primárias de todos os parâmetros adimensionais. E observe quantas dimensões possui esse conjunto de variáveis, que a gente vai dizer que é o nosso M. N é igual a 5. E a gente precisa listar, gente, trazer todas as dimensões. Dimensão de força, de velocidade, de comprimento. Comprimento não tinha não, né? Era de força, velocidade, diâmetro, massa específica e viscosidade. Listar todas as dimensões dela, ó. Todas as dimensões dessas variáveis. Eu sempre coloco tudo no numerador, vai ficar mais fácil matematicamente da gente resolver, tá, gente? Então, tudo que tiver o menos aqui estava no denominador, eu coloquei o menos para ir para cima para o numerador. Tá? Então, velocidade, espaço por tempo, diâmetro L, massa específica, massa por volume, né? Então, o volume aqui está no numerador com sinal negativo, menos 3. Então, essas são todas as dimensões daquelas 5 variáveis. E o que ele está perguntando é, neste conjunto de variáveis que eu estou circulando aqui, a gente tem quantas dimensões? Vamos lá, pessoal. Vamos. 3, professor. 3, perfeito. Eu tenho M, tenho L e tenho T nesse conjunto de variáveis. Ah, professora, mas eu posso ter... Você vai ter no máximo 3, no mínimo 1. Muito raro você ter um fenômeno com só uma dimensão. Nesse caso, M vai ser igual a 3. A gente tem 3 dimensões. Por que é importante a gente saber quantas variáveis e quantas dimensões a gente tem? Porque é isso que vai dizer para a gente quantos números adimensionais a gente vai criar. Né? A gente vai pegar, ó, N menos M, que é o número de variáveis menos o número de dimensão, vai nos dizer quantos grupos adimensionais a gente vai criar. K vai ser N menos M. Então, nesse caso, a gente vai criar 5 menos 3, 2 grupos adimensionais. Que a gente chama de π, teorema de Phi-Bourke-Hein. Então, a gente vai criar o π1 e o π2. Já já eu falo sobre isso daqui, que é a representação. Se eu tivesse 15 variáveis e 3 dimensões, a gente iria criar 12 grupos adimensionais. Se eu tenho 6 variáveis e 2 dimensões, iríamos criar 4 grupos adimensionais. Observe que isso aqui ainda é só análise do problema. A gente ainda não começou a criar os grupos. Eu já sei que eu vou criar 2 grupos. Passo 4, né? Quantos grupos a gente vai criar? Passo 5. Selecione daquelas variáveis quem serão as bases. Quem vai se repetir nos adimensionais. Que vai ser igual ao número de dimensões primárias. A nossa base é igual a M. M foi igual a 3. Então, eu vou ter 3 bases. 3 daquelas variáveis vão se repetir. O que é que eu estou dizendo? Eu vou chamar aqui de variável A, B, C, D e E. O que eu estou dizendo para vocês é que a gente vai ter que escolher 3... A gente vai criar 2 grupos, né? π1 e π2. A gente vai ter que escolher 3 delas, e aí eu vou explicar como a gente pode fazer essa escolha, que vai se repetir nesses grupos π1 e π2. Por exemplo, eu vou escolher B, D e E. Ela vai se repetir B, D e E. Quem não for base, A vai para um grupo π e C vai para o outro grupo π. Essas aqui são as bases que se repetem e o número de bases é igual a M, que nesse caso são 3.
E como é que eu escolho essas bases, professora? Eu criei aqui um apêndice, um 5.1. Evite escolher a variável dependente, no nosso caso é a força, né, a nossa dependente. Por quê? Porque ela corre o risco de aparecer em todos os grupos. E experimentalmente isso não seria interessante, né, que a gente quer conhecer a força de arrasto daquela esfera escoando na água. O conjunto de variáveis repetidas deve apresentar todas as variáveis do fenômeno. Então, se eu tenho MLT, nesse conjunto de 3 bases, eu também vou ter que ter MLT, no conjunto. Então, é factível que na escolha a gente escolha uma com M, uma com L e uma com T. Nunca escolha 2 variáveis com a mesma dimensão. Então, e um exemplo que a gente tiver, por exemplo, a altura e diâmetro. Ambos têm a dimensão de comprimento. Então, não é ideal que eu escolha os dois. Eu vou escolher uma delas e escolher mais outras 2. Né? Por quê? Porque matematicamente a gente vai ficar dando loop. Então, nunca escolha variáveis com a mesma dimensão ou a que se difere só pelo expoente. Como, por exemplo, velocidade e gravidade. Né? Ambas são L e T, o que vai mudar o expoente. Em uma, o T está elevado a -1 e na outra, o T está elevado a -2. Escolha variáveis simples, compostas por uma ou 2 dimensões. Isso vai facilitar na hora do cálculo. Né? Só um adendo aí para facilitar que a gente escolha isso da forma correta. Senão, ou a gente fica dando loop matemático, encontrando inverdades, como 2 igual a 0, né? E aí a gente não consegue matematicamente encontrar os nossos números adimensionais. Vamos lá escolher. Eu preciso escolher dentre essas 5, 3 bases. Já vou tirar a força, porque ela é a nossa variável base. Então, não vou deixar ela como opção de escolha. Preciso escolher uma com M, uma com L e uma com T, porque a gente tem as 3 dimensões. Alguém arrisca? A mais simples, com L, a gente tem diâmetro. Com T, a gente tem velocidade. Perfeito, André. Perfeito, perfeito. Então, diâmetro, a gente já escolhe uma que tem o L. Velocidade, a gente já escolhe uma que tenha T. E massa específica, a gente já escolhe uma que tenha massa. E aí vocês me perguntam, professora, eu não poderia escolher a viscosidade dinâmica? Né? Viscosidade dinâmica também tem um M aqui, a senhora escolheu massa específica. Poderia. Né? Talvez matematicamente ficasse um pouco mais complexo de resolver, mas você poderia e chegaria no número adimensional também correto. Né? São só dicas para facilitar o cálculo e vocês encontrarem os grupos adimensionais de forma mais rápida, sem ficar dando loop e ter que fazer muito sistema, muita substituição para encontrar os expoentes dos números adimensionais. Escolhidos, massa específica, velocidade e diâmetro, vamos colocar nos nossos grupos π1 e π2. Lembra que eu fiz o exemplo lá para ABCDE? Olha lá, as bases se repetem nos 2 grupos π. Quem não é base vai separadamente para os grupos. Observem que as bases têm expoentes, e são esses expoentes que a gente vai querer conhecer, que vai tornar os meus números adimensionais verdadeiros. A gente quer conhecer quem é A, quem é B e quem é C, e quem são os expoentes dessas bases. Vou fazer o π1, depois a gente faz o π2. Essas variáveis, elas têm a dimensão MLT. Tá? A gente já falou.
A gente sabe a dimensão dela, só não está representada aqui pela dimensão. Mas essas dimensões MLT, para que ele seja adimensional, tem que estar elevado a um número. E 0 é o único número que, elevando qualquer dimensão, a gente vai ter isso igual a 1. Ou seja, se torna um número adimensional. Então, nosso objetivo é encontrar A, B e C, igualando essas dimensões a MLT elevado a 0. Vai ficar melhor, mais visível quando a gente fizer o primeiro. Vou começar com o π1, vou substituir onde a gente tem a variável pela dimensão, que a gente precisa trabalhar com isso dessa forma, e nós vamos igualar a MLT elevado a 0. E aí sim a gente vai encontrar quem é A, quem é B e quem é C. Certo? Vou separar aqui para ficar maior. Pegamos o π1, substituímos aqui as variáveis pela dimensão de cada variável e igualamos a MLT elevado a 0, porque a gente quer descobrir quem é A, quem é B e quem é C. E observe, como o nome mesmo diz, análise dimensional, a gente vai fazer análise de variável ou de dimensão por dimensão. Por isso que eu coloquei assim nessas cores, olha. M, então eu vou pegar tudo que aqui onde tem M está elevado a 1, certo? M aqui está elevado a 1, que vai multiplicar C, igual a M, que está elevado a 0. Depois a gente vai fazer para T, depois a gente vai fazer para L. Vou começar por M. Então, se a gente isola M aqui, a gente tem que 1 mais C é igual a 0. Multiplicação de mesma base, soma dos expoentes. Então, 1 mais C é igual a 0, C igual a menos 1. Entendem agora porque se a gente escolhe variáveis com um menor número de dimensões, matematicamente fica mais fácil? Porque elas vão estar elevadas à base e a gente vai conseguir logo encontrar os nossos expoentes, fazendo aqui a matemática. Sim, agora ficou tudo bem mais claro. Não ficou? Vai ficar, vai ficando. Vai ficando melhor. Agora a gente vai fazer só para o T. Ó, T ao menos 2, T a menos 1 vezes A e T elevado a 0. Então, a gente vai ficar com menos 2 menos A igual a 0. Gente, eu estou fazendo bem calma aqui, mas, tipo, no decorrer que vocês forem fazendo, basta olhar para cima da dimensão, pegar os expoentes e já fazer a soma, certo? Estou fazendo devagarzinho aqui para vocês entendam mesmo de forma bem esmiuçada. Menos 2 menos A igual a 0, A igual a menos 2. Vamos fazer agora só para L. L está elevado a 1. L está elevado a 1 vezes A, L está elevado a 1 vezes B, L está elevado a menos 3 vezes C, igual a L elevado a 0. Ó, a gente já sabe quem é A gente vai ficar com 1 mais A mais B menos 3C igual a 0. Eu já sei quem é A, é menos 2. Já sei quem é C, que é menos 1. Vou encontrar, então, quem é B. E aí, a gente finaliza encontrando todos os nossos expoentes.
Pessoal, pode dar zero, pode dar negativo, pode dar positivo, pode dar fração, nossos expoentes, certo? A gente vai ficar aí com menos 1 mais 3. A B também é igual a menos 2. Acabou aí. É só encontrar quem é A, quem é B, quem é C, professora? Não. A gente precisa ir lá e substituir aqui, né? Bonitinho, ó. Onde tem A, menos 2. Onde tem B, menos 2. Onde tem C, menos 1. É bem importante a gente fazer a prova. E a hora da prova é agora. A prova é a gente pegar dimensão por dimensão e ver se dá zero. Ó. M aqui é 1, menos 1 dá zero. T aqui é menos 2, mais 2 dá zero. Né? Porque eu tenho menos 1 com menos 1 dá mais 2. Menos 2 dá zero. L aqui eu tenho 1, menos 2 dá menos 3. Como é? L eu vou ter Não, 1, professora, dá menos menos 2 dá 1. menos A 1. professora dá menos 1. Aí só Dá dou menos menos 1, 1. calma. Aí com menos 2 dá menos 3, com mais 3 dá 0. Me arrumei. Isso. Obrigada, meninos. Certo? Então, tem que dar 0. Isso aqui tem que ser uma verdade. Foi uma verdade, criei um número adimensional corretamente. A gente tem sempre que provar para ter a certeza, gente. Geralmente, no final, a gente representa dessa forma. Deixa aqui bem bonitinho só as variáveis. Né? Pode colocar também fração para ficar mais arrumadinho, né? Todo mundo que está aqui com negativo vai para o denominador positivo. Então, como vocês preferirem, mas tem que representar esse P1 final. Perguntas, fiquem à vontade. Tudo que a gente falou, acho que está fazendo mais sentido agora, não tá? Os passos, o porquê das escolhas. Esclareceu muito. Esclareceu bem, a gente Vamos consegue ver o motivo das escolhas. Isso. Como é? Esclareceu bem, a gente consegue ver o motivo das escolhas, né? Das Por que escolhas, você escolhe justamente. Justamente. O motivo da escolha, o porquê colocar a dimensão correta na variável, né? Analisar todas as variáveis que são importantes para um fenômeno, porque a gente vai precisar criar esses grupos. O que muda do P1 para o P2 era que antes a gente tinha força multiplicada com as bases e agora a gente tem viscosidade. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou analisar a dimensão para encontrar quem é A, quem é B e quem é C. Vou encontrar não, vou dar 3 minutos para encontrar cada um. Quem é A, quem é B e quem é C. Tentem fazer sozinhos. Olhem para dimensão a dimensão para encontrar quem é A e quem é B, quem é C. Fazer da mesma forma que eu fiz, separadinho. Primeiro para M, depois para T, depois para L. Tem uma ordem de como começar? Não tem, gente. Comece pela variável mais simples. Por exemplo, M. Se você começar pelo L, ó, L tem um monte, então vocês vão cair num loopzinho matemático. Professora? Oi? Pessoal, eu vi o vídeo, eu só não entendi, tipo, ela relacionou lá com o número de Reynolds. A gente tem que fazer essas relações também, né? Não. Só tem que... Você vai ver que se a gente está estudando fluido, se tem velocidade, diâmetro, geralmente a gente vai, em algum dos grupos adimensionais, vai ser Reynolds. Geralmente, na verdade, esse vai ser o inverso de Reynolds, né? Então, geralmente, se é escoamento de fluido, a gente vai encontrar Reynolds em algum deles adimensionais. Como também não.
A gente pode criar grupos que tenham essas variáveis e a gente nem chegue a Reynolds. Ok. Eu acho que no do valendo hoje tem um dos pis que dá o número de Reynolds mesmo certinho. O que vai depender também da escolha das bases. Terminei, professora. E aí? Quem deu A, B e C? C-1, A-1 e B2. B2? Vamos refazer junto, que eu acho que dá tudo menos um. Refaz o B. Não, professor. Porque se o C dá -1, aqui o L vai ficar 3. -1 de cá tem que dar 2, né? Mas tem um L aqui. Ah, verdade. Ó, L vezes A. Não, então é Então isso vamos mesmo. lá. Não é? Menos um. Então a gente tem 1 mais C igual a 0, C igual a menos 1. Agora vamos pegar todos os T's. A gente vai ficar com menos 1 menos A igual a 0. A também igual a menos 1. Vamos pegar agora todos os L's. Menos 1 mais A mais B menos 3C igual a 0. Né? A gente já sabe que A é menos 1 e C é menos 1. Vamos ficar com menos 1, menos 2, mais 3, 1. Passo para o outro lado, B igual a menos 1. Então, todos esses expoentes foram iguais a menos 1. E aí, ó, a forma de representar aqui com as variáveis. Né? Se a gente trazer aqui para o denominador, foi isso que o Rafael tinha perguntado, ela faz uma relação com Reynolds. Isso daqui não é o inverso do número de Reynolds? Né? Então, a gente poderia também representar igual a 1 sobre Reynolds. Né? Por quê? Porque em alguns casos, quando a gente fizer análise dimensional, a gente vai encontrar já um número dimensional conhecido. Lembra do número de Mach? O número de Mach era a velocidade do fluido dividido pela velocidade do som, que era um número adimensional também. Velocidade por velocidade vai dar 1. Então, se você estiver trabalhando com um fenômeno que envolva a velocidade do som, a velocidade do fluido, né, e a depender das suas variáveis base, a gente vai encontrar um número adimensional já conhecido, né, que nesse caso foi o número de Reynolds, né, ou aí o inverso dele. Acaba aí? Não. A gente tem que fazer a prova, né? Como o Reynolds a gente já sabe que é dimensional, né, gente? Não precisa nem a gente perder tempo aqui provando. Mas o ideal é que a gente faça a prova, faça essa conferência para ver se todos esses expoentes aí vão se anular, né? Ou seja, se vai dar 0 aí a soma dos expoentes de cada dimensão. Depois que a gente prova, a gente ainda precisa representar. Não é só encontrar quem é A, quem é B, quem é C. Eu vejo muitos alunos, encontrar A, B e C numa questão lá de dimensional e coloca, professora, A, B e C. Não, a gente tem que ir lá, colocar em cima da variável correta e representar, e colocar um π em função do outro. A gente encontrou π1 e π2. Então, a gente vai colocar um π em função do outro. Pode ser π1 em função de π2, pode ser π2 em função de π1. E se tiver mais de um π, professora, separa os πs por vírgula, olha como está aqui embaixo, até πn. Tá? Mas a gente precisa representar. A representação, eu estou dizendo que aqueles grupos adimensionais, eles funcionam para aquele determinado problema, um em função do outro ou de vários outros.
só acaba aqui, gente. Então, a gente precisa sempre provar e representar os grupos adimensionais depois que a gente encontra quem é A, quem é B e quem é C. Eu não lembro se no vídeo ele fala isso, Rafael, ele fala da representação também? Não lembro se ele volta só para encontrar A, B e C. Eu acho que fala também, quando ele Fala, né? fala sobre um sobre Reynolds. Ela faz Sim. um lá que é um sobre Reynolds também. Sim, sim. Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui do zero também, assim, só... Ah, e eu tenho até prova social da importância da análise dimensional. Esse print aí. Uma aluna minha pegou essa disciplina comigo, acho que tem uns 5 ou 6 anos. E aí ela mandou, esse ano, ela está fazendo mestrado na Espanha. Aí o mestrado dela é na área de recursos hídricos. E ela, professora, o professor estava cobrando um exercício para fazer análise dimensional, para explicar o diagrama de Moody, né, que é um diagrama bem utilizado para análise de escoamento, e explicar por meio da análise dimensional. Né? Eu, claro, já perguntei se ela arrasou. E aí ela explicou que tinha feito, que tinha aplicado análise dimensional também em outras situações, para poder entender um determinado, né, sistema que envolvia lá a água, ela está fazendo... Eu não lembro se é recursos hídricos ou é saneamento, é um dos dois. E aí eu trouxe a prova social, de que isso aplica sim, senhores e senhoras. Vamos fazer esse exercício aqui, que não dá tempo antes da gente terminar. Me lembrem do valendo, viu, gente? É um formulário. Exercício 2. Observe que ele dá um texto, ele já não dá a funçãozinha toda, qual é. Ele fala que o vertedor é uma obstrução e um escoamento em canais que pode ser calibrado para medir a vazão. A gente tem um vertedor aqui com soleira reduzida, então passa o fluido e por meio dessa carga, é bem utilizada em condutos livres, é possível aferir a vazão. A vazão volumétrica varia com a gravidade, a largura do vertedor e com a altura montante acima da soleira, que é o H. Sendo assim, criem e provem os números adimensionais para esse fenômeno. Primeira coisa, a gente precisa encontrar essas variáveis, quem são as dependentes e as independentes. Ele está dizendo aqui, ó, que a vazão varia. Nossa, ótimo esse aqui. Varia, ou seja, ela está em função da gravidade, da largura e da altura a montante acima da soleira. Vamos lá aqui, sim. Então, já criamos aqui e sabemos que a vazão ela é dependente da gravidade, da largura e da altura. Passo 1. Esse aqui era o passo 1. Passo 2. Escolher se a gente vai trabalhar no MLT ou no FLT. Vamos escolher o MLT. Se bem que aqui vocês vão ver que tanto faz se escolher esse um ou outro. Passo 3. Eu quero as dimensões de cada uma dessas variáveis. Da vazão, da gravidade, da altura e da largura. Quero que vocês me digam aí. Eu digo ou digitem no chat. Vou fazer sozinha, não. Altura e largura é L, né? Isso, perfeito. Comprimento aqui dos dois. Em gravidade é MT, né? LT é menos 2. Menos 2. Metro por segundo ao quadrado. Sim, é metro, verdade. Porque o M de metro. Isso, por segundo ao quadrado. A Vazão, vazão é volume sobre área, é isso? volume por metro cúbico por segundo. Lembra da unidade, tem nada não. L ao cubo, T a menos 1. Isso, André, obrigada. E a todos que falaram também, que eu já me perdi na identificação das vozes.
Mas obrigada pela participação, gente. Não me deixem aqui sozinha. Então, temos, olha, todas as dimensões dessas variáveis. Vamos ver quem é N. N eu sei que são 4, temos 4 variáveis. E M... 2, né? 2. A gente só tem L e T. Então, a gente vai ter 2 dimensões, que vai ser também as nossas bases. A gente vai ter que escolher 2 bases. E K vai ser 4 menos 2. Vamos criar 2 grupos πs. A gente vai ter π1 e π2. Vamos ter, ó, π1 e π2, mas a gente precisa ainda escolher as bases. Quem a gente vai escolher como base? A gente precisa escolher 2 bases. H e vazão. O André sugeriu H e vazão. Altura e vazão. Acho que a gravidade ficava melhor, né? Porque tem menos expoente. Ou não? Eu acho que Não, seria HG. na verdade, não é nem porque tem menos expoentes. É só para a gente evitar escolher a variável dependente. Certo? Estaria certo, André, mas experimentalmente a gente poderia ter... Lembra aquele problema de ter a vazão nos 2 grupos π? Então, para, né, não correr esse risco, a gente escolhe a gravidade, que aqui tem o T, né? E uma das duas aqui que tem o L. Certo? Pode ser a altura ou o comprimento. Então, a gravidade vai ser uma base, vai estar elevado a A. A gravidade vai estar elevada. Aqui um caso em que a gente não poderia jamais escolher 2 bases iguais, olha. Que seria H e L, porque elas têm a mesma dimensão. Então, eu vou escolher a altura como segunda base. A altura vai estar elevado a B. A altura vai estar elevado a B. Vazão vai para um π e o L vai para o outro π. Como é bagunçado, vou recapitular aqui. Uma saudade de um quadro, escrevendo o slide todo. Ó, montamos aqui as nossas variáveis. Vimos que temos 4 variáveis. Listamos as suas dimensões, né? Escolhendo aí o sistema MLT, temos 4 variáveis, 2 dimensões, serão 2 bases. Vamos criar 4 menos 2, 2 grupos πs. Escolhendo como base gravidade e L, eu já escolhi da altura, tá, gente? Mas não se preocupem não, é só onde tem onde tem LH, onde tem HL, não tem problema nenhum. Vamos lá, primeiro π. Vamos ver aí, vamos fazer o π1 e o π2. Tem um tempinho aqui, vou dar um tempinho para vocês fazerem, ó. Substituindo aqui a dimensão, encontre quem é A e quem é B. Façam com calma, sem pressa. Faz o π1, depois faz o π2. Só pegar um pouco mais de água aqui e tossir longe das câmeras. Volto já. Enquanto isso, encontrem quem é A e B do π1 e do π2.
Voltei. Achei que tinha travado. Não, já estamos aqui. Que bom, que bom. Vamos lá. Então, vamos fazer aqui separadamente, né? Vamos isolar o T. T está a -1, T a -2 vezes A, e T aqui igual a 0. Então, a gente vai ter -1 menos 2A, -1 menos 2A igual a 0. Então, a gente vai ter A igual a menos 1 dividido por 2. Ou também, a gente pode representar menos 0,5. Tá? Não tem problema nenhum. Agora aqui a gente vai ter 3. A gente já sabe que é menos 1 dividido por 2, mais B igual a 0. B igual a gente pode representar menos 2,5 ou menos 5 dividido por 2. Deu isso aí também? Beleza, André. Deu, professora, deu isso mesmo. Deu? Show. Agora vamos fazer o π2. Vou ficando aqui. Agora, o π2 a gente vai ter para... Vamos isolar T e L. Então, a gente vai ter aqui 1 mais A mais B igual a 0. Só tem que aqui a gente tem que menos 2A é igual a 0. A será igual a 0. Então, a gente já sabe que A é igual a 0, B igual a menos 1. Com A igual a 0, B igual a menos 1, vamos substituir. B igual a menos 1. Se isso aqui é 0, gente, a gente não precisa nem representar. Isso aqui vai ser igual a 1, né? Gravidade elevada a 0 vai ser 1. Então, meu π2 vai ser H vezes L elevado a menos 1. E aqui a gente vai substituir A e B. Temos que provar, claro, temos que provar o π1 e o π2, para ver se realmente a gente fez os cálculos corretamente, para ver se vai, né, anular aqui. A gente tem, ó, 3 do L, mais, a gente vai ter... Ai, peraí, deixa eu pegar o L primeiro. L, 3 menos meio, 2,5. Menos 2,5 dá 0. Agora o T, 1, menos 1 mais 1, 0 também. Então, é só somar para cada dimensão expoente que ele vai ter que ser igual a 0. A prova do π2 está mais fácil, né? Que a gente tem L dividido por L, também vai dar L elevado a 0. Provei. Acaba aí? Não, a gente tem que representar. Pode ser o π1 em função de π2, ou π2 em função de π1, certo, gente? Uma coisa que é bem interessante também é que quando a gente tiver 2 πs, a gente pode... Uma coisa também que é comum, a gente pode também, olha, isolar se eu quiser isolar aqui a gravidade, ou a vazão, perdão.
Eu posso dizer que para esse sistema, onde a gente analisa essas variáveis, eu posso destravar aqui o PowerPoint. Espera aí, que travou foi tudo aqui. Aí, meu povo, voltamos já à programação normal quando ele destravar. A gente pode isolar a vazão, passar tudo que está multiplicando de um lado para o outro lado, dividindo. Então, eu posso pegar tudo que está aqui multiplicando com a vazão. E passar para o outro lado. Dividindo. Aí vocês me perguntam, professora, então a gente encontrou uma fórmula de vazão? Sim, para esse vertedouro a gente encontrou uma fórmula de vazão. Só para esse vertedouro. Não vai servir para outro vertedouro nem para outra situação. Entendi. Professora, a minha maior dúvida que ficou foi só nessa parte de representação. Pessoal, um pouco de volta para a representação, a gente sempre vai fazer um π em função do outro. Né? Então, é basicamente a gente pegar aqui um π, foi o que eu fiz, peguei um π, aqui, o π1, e coloquei em função do outro π. π1 em função, o Fzinho aqui que representa a função de π2. Poderia ser contrário também, eu poderia fazer π2 em função de π1. Ah, não, estava copiado, era... Essa é a forma de representar eles. Se tivesse mais de um π, eu botaria ponto e vírgula aqui e os outros. Sim, entendi. Então, simples, né? É simples, o que é que eu estou dizendo? É que esses adimensionais... Peraí, gente, só um segundo. Ai. O que é que isso significa? Tô bem. O que isso significa? Significa dizer que esses grupos adimensionais eles estão relacionados para esse fenômeno, para este problema. Um sem o outro não tem significado experimentalmente, entende? Por isso que eles têm que ser representados assim. Sim, sim, certo? Entendi. Tá bom. Tranquilo. Gente, no slide tem mais exercícios. Lembra que a gente tem uma lista de exercício também, certo? Que já está disponível no SIGA. E eu vou passar a nossa lista de presença. Não deixem de assinar. E o Valendo. E o Valendo também. Não esqueci do Valendo. Deixa eu pegar o link da lista de presença. Desculpa a crise de tosse. Tem horas que vem que a gente não controla. O primeiro é da lista de presença. O segundo link que eu vou passar é do Valendo. Vai ficar valendo até terça-feira que vem, tá, gente? Uma semaninha aí. Deixem de fazer não deixem de ir no multiprova, olhar a expectativa de resposta e a nota de vocês. Quero dar parabéns, tiveram ótimas notas. Quem estava me devendo nota boa na segunda... Quem ficou me devendo nota boa na primeira unidade conseguiu, não foi na segunda unidade. Rafael, se manifeste.
Não desanimem, estaremos todos aqui firmes e fortes. Lembrem que quem quiser ainda mandar o questionário e o relatório está valendo até hoje, meia-noite, 23h59, para ser mais exato. Tranquilo, gente, assinando aí. Peguem o gás da aula, esse assunto é bem gostoso de fazer, de resolver. E não é só criar os números addimensionais. Na aula da quinta-feira, a gente vai aplicar esses addimensionais, certo? A gente precisa fazer corretamente para aplicá-lo corretamente. Perguntas, dúvidas? No mais, agradeço a presença de vocês na aula de hoje. Se cuidem, sigam se cuidando. Voltem aí. Professora, esquece de parar a gravação, não, professora, pelo amor de Deus. Vou parar. Eu sempre lembro de parar, sempre lembro. E também quando eu saio, ela já derruba. Já sai também. Eu fiquei alguma sem parar, foi, gente? Vocês estarem rindo assim, eu fiquei alguma sem parar. Ai, meu Deus do céu, eu vou até parar logo aqui. Peraí, não conte não, peraí.